Sejam muito bem-vindos. Esse é o podcast Vagas para Trabalhar de Casa. Eu sou o Arley Góes e ajudo mulheres com ou sem experiência a ganhar mais de R$ 5.000 trabalhando de casa e sendo CLT. O objetivo desse programa, desses episódios, são justamente trazer aqui empregadores e trazer informações a respeito de vagas para facilitar e acelerar o seu acesso a essas vagas. E hoje eu tenho como convidado aqui Ricardo Massó, que é um desses empregadores remotos, e vou entrevistá-lo aqui e fazer algumas consultas a respeito dessas vagas, que são justamente as 3 vagas que mais pagam para trabalhar de casa. E tem um detalhe, né, que sejam para pessoas, inclusive sem experiência, que possam acessar, para mulheres que não têm experiência. Opa, tudo bem? Ricardo, tudo bem? Tudo Bem-vindo. ótimo, obrigado. Tudo certo? Prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouco destas 3 vagas que mais pagam para trabalhar de casa desde CLT. É importante dizer que a gente vai guardar talvez a cereja do bolo para o final e a gente vai começar, né? Se você me permitir, não vou te responder mais nada que características e detalhes, e no final a gente revela, ou no final a gente me permite me revelar quais são especificamente essas 3 vagas, tá bom? Perfeito, perfeito. Uma coisa que, que eu gosto de esclarecer sempre, para quem assiste o conteúdo já no começo, é que qual o objetivo? Meu objetivo na Remote Global Sales? O meu objetivo é fazer uma ponte entre mulheres desempregadas, que talvez não tenham experiência, que querem conseguir um emprego, necessitam uma vaga, mas preferem ou querem que esse trabalho seja de casa. E do outro lado, com a experiência que nós temos no mercado, inclusive com empresas que temos e tudo, existem muitas empresas desesperadas querendo contratar pessoas para trabalhar remotamente. E existe uma certa desconexão entre um lado e outro. E o meu papel e o papel da Remote Global Sales é justamente unir esses dois mundos. Nesse podcast, nesse episódio, você representa um dos dois mundos, né? Um desses lados, que tem várias empresas, enfim, e é um empregador que contrata. Não saberia dizer bem a porcentagem, você pode dizer melhor que eu, mas acho que, pelo que estivemos conversando, quase 100% das contratações suas são remotas hoje, em todas as empresas, inclusive. Então, o meu papel seria esse: ajudar mulheres a ter acesso mais fácil a essas vagas. Por isso o assunto desse episódio de hoje, falar sobre essas vagas, porque não basta só ter a vaga. Vaga meio que não é tão difícil conseguir. Mas agora conseguir uma vaga que trabalhe de casa e que pague bem, aí já não é tão fácil. Ou pelo menos é isso que elas pensam, né? Elas pensam que isso não é fácil, que isso é difícil, que isso é quase que impossível, que nem existe. E nós estamos aqui praticamente para desmistificar isso com a sua ajuda. Bacana. Essas mulheres, para conseguir vagas para trabalharem de casa, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer é a questão da experiência. Essas 3 vagas que pagam bem, que são para mulheres sem experiência, por que é possível? O que tem de características, já sem revelar o nome da vaga, né? O que tem de características nessas vagas que remeta à questão da experiência? Essas vagas permitem que a pessoa participe sem experiência, enfim. Tá bom, deixa eu responder um pouco, porque você me fez alguma pergunta e depois eu volto para a tua pergunta, tá bem? Você falou sobre minha representação aqui. Efetivamente, eu represento empresas que contratam remotamente. Especificamente, um grupo de empresas que tem mais de 25 sociedades brasileiras, 25 empresas brasileiras, cada uma com seu CNPJ, e numa história de 20 anos de CNPJs no Brasil que acumulo no meu grupo empresarial. Tá bem? Então, isso é o que eu estou representando neste momento. A primeira coisa. Segunda coisa, muito importante que dizer que você me falou, não sei se é 100%, quanto é que contrata, eu só abro vagas novas no meu grupo de empresas remotas. Remotas são vagas para pessoas que irão trabalhar desde casa. Não é tipo 85%, 93%, é 100%. Finalmente, respondendo um pouco mais a sua pergunta, que você me diz características em comum, né? Como são essas vagas, né? Foi algo assim que você me perguntou, correto? Isso. É porque você falou que não queria revelar os nomes agora, né? Justamente porque
Não quero entregar a vaga, quero contextualizar isso primeiro, né? Entendido. Então, é possível para essas 3 vagas em questões, que pagam tão bem, uma mulher começar mesmo sem ter experiência? Essa é a pergunta de forma mais Tá, objetiva. ok. Definitivamente é possível para mulheres que não têm experiência nenhuma, em nenhuma área, independente da idade, terem acesso a estas vagas. Por muito que pareça contraintuitivo ou não, e muitas pessoas que estão buscando trabalho ficam reclamando, às vezes, de só contratam vagas para pessoas que já têm experiência. E por isso parece que a gente fala que não tem experiência, pode ser algo que não está indo na mesma direção do que todo mundo está. Bom, é verdade. Tem empresas e empregadores que só contratam para pessoas que já têm experiência. Mas não só. Não só. É importante que tenha claro que, muitas vezes, para uma empresa, é melhor contratar pessoas que não têm experiência do que pessoas que têm experiência. E por qual motivo as empresas preferimos, às vezes, contratar pessoas que não têm experiência ainda? O motivo é porque você tem a oportunidade de formar a pessoa culturalmente para que conecte com a empresa. Então, se eu pego alguém para trabalhar no meu time de RH e já trabalhou durante 20 anos em outros RHs, a pessoa traz a bagagem dela, as experiências dela, um pouco como um HD, um pendrive instalado na mente dela, um HD instalado, né? Tipo, é um dado que ela traz a bagagem e a experiência. Isso tem coisas positivas e tem coisas que são menos positivas. E, às vezes, traz manias e vícios que podem até ser prejudiciais para uma empresa, para um time. Quando você tem muita clareza do que você quer fazer com uma pessoa, numa empresa, desculpa, quando uma empresa sabe muito bem o que quer de alguém, qual a função exata, específica, de importante que a pessoa tem que executar, e você não quer que essa pessoa venha intoxicada, por dizer de alguma forma, de outras experiências, você prefere pessoas sem experiências. E aí você vai formar a pessoa. Você vai preparar a pessoa dentro da empresa. Então, você prefere sem experiência e nós preferimos sem experiência porque nós preferimos formar, capacitar a pessoa para que a pessoa se identifique culturalmente com a nossa empresa. Quando tem experiência, essa pessoa já se identificou no passado com uma empresa. Todo mundo que está no mercado de trabalho, um dia, criou uma conexão com uma vaga e com uma forma de trabalhar. Isso é a cultura. Essa forma de trabalhar, essa forma de entender como se trabalha, né? E então a gente prefere controlar isso, né? E muitas empresas preferem controlar isso. As empresas que têm mais pressa por resultados tendem a não fazer esse processo de formação e tendem a contratar pessoas com experiência. As empresas que têm menos pressa por resultados e querem fazer isso de uma forma mais sólida, a longo prazo, tendem a fazer isso contratando pessoas CLT e formando essas pessoas, oferecendo vagas como estas que a gente vai ver, que proporcionam a oportunidade de ganhar acima de 5 mil, de 6 mil. Então, muitas vezes, essas mulheres que não têm emprego neste momento e que buscam um emprego, não encontraram um emprego porque estão olhando para um tipo de empresas sem separar. Quais empresas são empresas formadoras, empresas de escola, e quais são empresas que têm pressa. E provavelmente, se conseguissem, essas mulheres conseguissem olhar para o mercado e identificar isso, teriam uma facilidade a mais, né? E claro, se você sabe, é aquela coisa, quando você sabe o que você quer, você tem um caminho mais curto e mais fácil. Então, você sabe o que você quer uma empresa formadora, você quer uma empresa que forneça vagas para trabalhar desde casa, que sejam vagas CLT, que ofereçam férias pagas, 13º, todos os benefícios envolvidos nisso. Você quer tudo isso, você somente vai apontar para esse tipo de vagas. E aí o segundo problema, eu acho que aí você tem um papel importantíssimo aqui na Remote Global Sales, que é apontar como chegar a essas vagas para estas mulheres que não têm acesso ainda, ou que pensam que não têm acesso. Né? Exatamente. Respondido. Respondido, excelente. E para ver se eu entendi, de forma resumida o que eu escuto das mulheres
que me dizem, eu não tenho experiência, nunca vou começar a trabalhar, porque quando eu vou trabalhar, pede experiência, mas para ter experiência, preciso trabalhar, e aí eu nunca vou sair desse mundo. O ovo ou a galinha, né? Ou qual nasceu primeiro, né? Isso não deixa de ser verdade, é verdade. Existem empresas que só contratam com experiência, mas o que está acontecendo, então, nesse caso, é que essa pessoa não está enxergando que existem muitas outras empresas que preferem sem experiência. E isso não está relacionado necessariamente ao valor que ela vai cobrar, ao salário, se ganha bem ou mal, não está uma coisa relacionada à outra. Mas se eu conseguir esse trabalho sem experiência é para ganhar muito pouco. Não está. Uma coisa não tem Não a tem ver uma com a outra. correlação. Exatamente. Exatamente. O que acontecer é que essas pessoas estão olhando vagas como vagas. E não estão olhando vagas como que empresa oferece essas vagas. E como esta empresa está alinhada comigo. E muitas vezes é isso, tem duas empresas. Eu estava tentando resumir aqui, né? Tem duas empresas. Empresas do tipo A, aquelas empresas que têm pressa, contratam somente pessoas com experiência. Empresas do tipo B, empresas escolas, empresas que são formadoras. Tem uma prova disso. Nunca ninguém nasceu com experiência. Fato. Então, todo mundo, em algum momento da vida, passou por uma empresa escola. Todo mundo passou por isso em algum momento. Então, não é uma criação minha. Só que eu estou tentando, porque às vezes, quando você coloca nome nas coisas, você vê realmente com clareza o destino, né? O caminho que você tem que seguir para chegar no seu destino. E essa clareza é ter empresas de escola e empresas apressadas. E essa é a coisa que elas têm que ver. Perfeito, perfeito. Então, um filtro é a empresa. Ao invés de olhar para a vaga, eu olho para a empresa. Qual é o tipo de empresa? É essa aqui, e se ela contrata ou não sem experiência. Tudo bem. E aí, dentro dessa empresa, vamos supor que essa empresa tem um perfil de contratar sem experiência, né? Essa empresa provavelmente também contrata pessoas que têm salários mais baixos, que não têm possibilidade de crescimento ali naquela vaga, naquela área. E quando eu falo essas empresas, né? A gente veio aqui hoje justamente para falar especificamente das suas. Então, no seu caso, as vagas que você oferece, as vagas que as suas empresas oferecem, que são 100% remotas, 100% para trabalhar de casa ou de qualquer lugar, como você falou, tem vagas, ou são oferecidas vagas para mulheres e que permitem esse ganho maior, sem querer fazer muitas perguntas em uma, mas também tem vagas que são limitadas, que não permitem, dependendo do cargo, dependendo da área. Tem vagas que são limitadas, são remotas, mas são limitadas, e tem vagas que permitem ganhar bem, ganhar um salário de mais de 5 mil. Dentro das vagas que você oferece nas empresas que tem, como é essa diferença aí entre essas? Real, tem vagas que têm uma oportunidade de ganho superior às outras. Tá? Qual a diferença de umas a outras? Não é a experiência, é o tipo de vaga. Tem tipos de vaga que, pelas características, estas vagas têm, além do salário ser alto ou não, tem outros benefícios e bonificações, premiações, comissões, tem uma série de outros ganhos que não sejam exclusivamente as vagas. Sempre uma ideia do que eu estou dizendo. Em uma vaga de auxiliar administrativo, a pessoa tem um salário fixo de 1.750 mais uma bonificação de R$ 50 por mês. E esta é a vaga. E o próximo passo deste auxiliar dependerá que o supervisor administrativo que coordena ela, que gerencia ela, que supervisiona, ela seja promovido ou saia da empresa, para ela dar o próximo passo dentro da empresa. Então, é um tipo de vaga que empresa nenhuma no mundo está o dia inteiro pensando em ampliar os custos administrativos. Ao contrário, você quer que os custos administrativos sejam o menor possível. Então, esse tipo de vagas são vagas que têm menos oportunidade de crescimento. Então, Ricardo, mas eu só quero uma vaga administrativa porque eu sempre fiz isso. Tá bom. Você está só dizendo que você não tem experiência em outra coisa. Tá? E essas outras vagas, que têm mais oportunidade de crescimento porque tem bonificações, premiações, variáveis e tudo mais, são vagas que têm a oportunidade
de ganhar mais para pessoas mesmo sem experiência. Então, o fato de você ter sido sempre administrativo te impede de ter acesso a essas vagas que pagam mais do que 5 mil por mês trabalhando desde casa CLT? Não. O fato de você ter somente trabalhado no shopping te impede de ter acesso a essas vagas que pagam mais do que 5 mil por mês trabalhando desde casa CLT? Não, não te impede. Então, a sua experiência passada não deveria afetar o seu objetivo futuro, essa vaga, né? Então, não te impede nada. Mas é diferente, né? Tipo, porque tem gente que fala, mas eu já entrei numa empresa e eu nunca consegui crescer. Eu não tinha acesso a uma vaga que me permitia crescer. Eu sempre estava limitado. Provavelmente, se essa pessoa olhar para a vaga dela, que não tinha crescimento, que não podia ter ganhos, inclusive limitados, ela tinha uma vaga desse perfil administrativo, recursos humanos. As vagas que temos de recursos humanos são vagas de 1.750 mais X% por cada pessoa que é efetivada dentro do grupo de empresas. Tem um variável. Mas, ao final, essa pessoa vai fazer um número de entrevistas, vai contratar um número de pessoas e acabou. Tem um limite de horas do dia para contratar. Né? Tem uma limitação nisso. Né? Ganha 2% de... E aí vai fazer R$200, 1.750 mais R$200. Eu diria que essa pessoa tem um teto aí de mais ou menos 2.000. Não vai chegar a 5.000. Então, tem que saber que existe as vagas que muitos conhecem e existe outro tipo de vagas que não tem esses tetos. Por vários motivos, podem ser vagas com crescimento limitado e que não é difícil para uma empresa, não dói no coração, porque isso é importante, sabe? A empresa tem que pagar feliz ainda. Estas vagas têm que estar sustentadas por 3 coisas. Essa vaga tem que ser boa para o profissional, ganhando mais de 5 mil por mês, trabalhando desde casa, tem que ser bom para o profissional. Estas vagas têm que ser boas para os clientes da empresa que presta o serviço, senão não funciona. E estas vagas têm que ser boas para a empresa. Tem que funcionar sustentado nesse tripé. Para a empresa está ok, esta vaga, pode pagar mais, que a pessoa ganhe mais do que 5 mil trabalhando desde casa, é bom para a empresa. É bom para o cliente. É bom para o profissional. Então, todas as vagas que a gente vai apresentar, essas 3 vagas, são sustentadas com essas 3 premissas, né? É bom para a empresa, é bom para o profissional, é bom para o cliente. Então, mas sim, são diferentes, são como para não abrir o jogo totalmente, né? Para não entrar em detalhes, mas são vagas que têm essas características específicas, diferentes de vagas que talvez as pessoas estão acostumadas, né? Que têm limitações, né? Inclusive tem mais. Na minha empresa, e agora estou falando só da minha empresa, nas minhas empresas, nossas vagas para trabalhar desde casa têm uma característica importante a mais, que é a característica de as pessoas podem trabalhar apenas 1, 2, 3 dias, 4 dias na semana, às vezes nem um dia na semana precisam trabalhar. Nós temos um regime, uma condição que permite às pessoas que, atingindo uma série de características, não precisam trabalhar na semana, às vezes trabalhar num dia. E essa é uma lógica parecida com se você fosse pago por colocar um tijolo. E tivesse que colocar um tijolo por dia, em 5 dias tivesse que colocar 5 tijolos, se na segunda-feira você coloca os 5 tijolos, acabou o trabalho. Né? Então, é uma coisa assim que a gente faz, é muito como... Para as empresas, tem 2 formas de gestão. E isso é importante que as mulheres que estão buscando um trabalho desde casa para ganhar esse nível de ganhos tenham em mente. Tem 2 tipos de gestão. A gestão visual. Então, eu estou olhando para o time, eu vejo que ele trabalha, portanto, está trabalhando. E tem outra que é a gestão da produtividade. Eu olho o que você fez, o que era pedido para fazer, e se você fez, não olho para o horário mais. Então, a gente, como empresa, culturalmente, nós preferimos fazer gestão não pelo olhar, sino fazer uma gestão por dados, por produtividade. Então, se você colocou 5 tijolinhos hoje, metaforicamente, né? Colocou 5 tijolinhos, o trabalho está feito, não precisa mais trabalhar essa semana, não. Esta semana eu coloquei 10 tijolinhos. Não precisa trabalhar semana que vem, porque era só 5 tijolinhos por semana. Mas eu quero trabalhar. Pode, mas não é obrigado. Então, a gente olha mais um tijolinho do que a gente olha a quantidade de horas, a carga horária, essas coisas que a gente acha que são menos coerentes. Então, além de ter vagas, não talvez tão claras no radar de algumas pessoas, que estão disponíveis para fazer home office, ou trabalhando desde casa, home office, ganhando mais do que 5 mil reais por mês, como CLT. Qual é esse limite de ganhos?
Além de tudo isso, pode ser feito trabalhando 1 dia na semana, 3 dias na semana, 0 dias na semana. Pode ser feito não preocupado exatamente com uma carga horária. Bom? Entendido. Então, a primeira coisa que elas precisam olhar é o tipo de empresa. A segunda coisa que elas precisam olhar é o tipo de vaga. Porque tem vagas que, por mais que elas se esforcem, por mais que elas vão conseguir entrar sem experiência, mas quando entram, vão se esforçar, vão querer, vão se frustrar. Ah, mas eu estou ganhando pouco, me dá um aumento, mas não funciona assim. Essa vaga tem essa limitação. Não é porque ela não é esforçada, porque ela não trabalhou bem, porque ela está cumprindo, porque não é isso. É que a vaga é limitada, não é a pessoa, não é o seu chefe que de repente não te valoriza e tal, o chefe dela, né? É a vaga. O tipo de vaga. Então, primeiro, o tipo de empresa, segundo, Tipo o de tipo de empresa. vaga que ela precisa saber escolher. Perfeito. E você deu um exemplo, por exemplo, de vagas limitadas, né? Alguns cargos administrativos, alguns cargos, enfim, que são limitados, que tem esse limite aí, que para a pessoa poder crescer ou ganhar mais, precisa sair alguém. Ou alguém ser promovido, né? Ou alguém ser promovido, né? E qual a área, então, a área geral, aonde essas vagas pagam mais? Mesmo a pessoa sem experiência trabalhando de casa. Mesmo para que essas mulheres possam entender e possam acessar isso. Vou falar assim, são áreas que, não sendo, em muitos casos, vendas, trazem dinheiro para a empresa. Não sendo vendas, são áreas que trazem dinheiro para dentro da empresa. Então, para a empresa, basicamente, é um jogo matemático, onde uma pessoa traz 10 tijolinhos, né? Falando em tijolinhos hoje, uma pessoa traz 10 tijolinhos, 2 pessoas traz 20 tijolinhos, 3 pessoas traz 30 tijolinhos. Mais pessoas, mais tijolinhos. Mais pessoas, mais lucro. Sem ser vendas, são vagas que têm essa característica. Tá? Esse tipo de vaga que traz receita para a empresa, mesmo sem ser vendas, são as vagas que acabam remunerando mais, que acabamos pagando mais. Por quê? E que temos mais vagas disponíveis. Por que temos tantas vagas disponíveis? Por isso, se eu tenho uma pessoa, eu tenho 10, 2, 20, 3, 30, 4, 40, 50, 500. Então, a empresa quer mais pessoas para esta vaga? Faz sentido isso para você? Entendeu? Mais pessoas que eu contrato, mais receita que eu tenho. Como empresa, está claro. Para a pessoa que faz parte do time, ter uma vaga de trabalho que traz uma receita, um resultado medível para dentro da empresa. Então, isso, de alguma forma, é muito claro saber como ganhar mais. Então, por isso que tem pessoas no time que faz 5 mil, 7 mil, 9 mil, 10 mil todo mês, porque tem a possibilidade direta de controlar quase quanto que fabrica. Né? Ter um salário, CLT, mas esses variáveis são controlados através dessa atração, né? Trazendo dinheiro para dentro da empresa, trazendo receita, né? De alguma forma. E é muito óbvio, né? Para uma empresa, quanto mais dinheiro uma pessoa me traz, mais que eu remunero ela. Tem que pôr limite. Imagina que tu tivesse isso. Claro. Imagina se tivesse um botão que mais que você aperta ele, mais dinheiro que entra para você. Você pararia de apertar nunca. Então é a mesma coisa. Cada pessoa, para a empresa, é uma peça-chave que faz isso. Então, por isso que a empresa remunera. Mesmo que cada 10 reais que entra no meu bolso, eu tenho um custo de 1 ou de 5, eu quero mais 10 reais desses, tu fica com 5 e eu fico com 5. Né? Então, são áreas que às vezes a gente brinca que o profissional é quase um sócio da empresa, quase um sócio, porque o profissional acaba trazendo uma receita mensurável, seguindo um passo a passo. Ah, Ricardo, mas eu não sei nada de trazer receita. Que bom, que estas vagas, como a gente falou desde o início, são para vagas sem experiência. Então, não precisa saber nada. Precisa, bom, nada. Vou dizer diferente. Se você é brasileira, se você tem de 18 a 65 anos, por pôr um parâmetro razoável. Se você é do norte, ou sul, ou sudeste, centro-oeste, nordeste, qualquer região deste país do Brasil. Se você tem qualquer cor de pele, se você tem qualquer nível de escolaridade, sabe escrever e ler. Né? Só com isso, sabe, é capaz de ligar um computador e aparecer numa videochamada. Só com isso, você já é capaz
de ter acesso a uma vaga dessas, porque o restante nós fornecemos, nós entregamos o mecanismo, o que é que tem que fazer, como que tem que fazer. Tem vagas, destas 3 vagas que já vou falar, que precisa apenas ser capaz de enviar o WhatsApp usando o WhatsApp web do computador. Apenas saber mandar o WhatsApp. Eu acho que é difícil que alguém no Brasil que esteja nos vendo agora não saiba usar o WhatsApp. Sabe usar o WhatsApp? Ah, mas eu vou mandar o quê? Isso já não é um problema. Isso já não é um assunto, porque o que você vai mandar está documentado. Você vai copiar esse texto, vai copiar isso, vai fazer isso, vai fazer isso. CLT, com total certeza, barra CLT. Essa forma certa de fazer isso. Para você e para a empresa. Ou seja, então agora, complementando agora, então, escolha empresas do tipo certo, que é uma empresa formadora, empresa que não tem essa exigência de contratar com experiência prévia, ou com experiência mínima, né? Dependendo do caso. Escolho o tipo de vaga, que é um tipo de vaga que aquele cargo, aquela vaga, traz dinheiro para a empresa. Aumenta a receita, aumenta o ingresso de faturamento, de dinheiro para a empresa. É como se fosse, olha, eu estou disposto a pagar 5 mil para uma pessoa me dar 10 mil. Olha, eu vou aí, se você me der 5 mil, eu vou aí e te dou de presente 10 mil. Opa. Se eu não pagasse esses 5, eu não teria os 10. Exatamente. Tudo bem. Agora, eu talvez nem esteja disposto a pagar 1.000 para uma pessoa que não vai me trazer nada. Eu pagaria 5 para que a pessoa me traga 10 e me dê 10. Mas eu não pagaria 1.000, talvez, para que a pessoa não me dê nada. Perfeito. Ou me dê pouco, né? Ou me dê 500, por exemplo. Para não dizer nada, né? Não, alinhando. É isso aí. Então, qualquer vaga que traga dinheiro para a empresa é uma vaga valorizada. Logo, a empresa paga feliz e contente um valor mais alto, um salário melhor, minimamente aí de 5 mil reais, inclusive, né? Tem várias vagas com esse perfil. Claro, nós resolvemos o porquê paga mais. E agora, por que desde casa, sabia? Porque para a empresa só tem benefício desde casa. Empresa, o cliente e o profissional. Para a empresa, é melhor desde casa? Com certeza. Por quê? Não ter o custo de transporte, não ter o risco de acontecer alguma coisa com o profissional, não ter risco de atrasos ou o risco de atraso é muito menor, não ter o custo do computador e do ar-condicionado que vai gastar na empresa, nem da conta de energia. Não precisa de um espaço tão grande, porque você vai trabalhar na sua casa, quem paga pelo espaço é você que mora na sua casa. Tá bom para a empresa? Bom negócio para a empresa? Bom negócio para a empresa. Para o profissional, pelo menos, em média, Brasil, 2 horas por dia, uma de ida e uma de volta. Essa é a média Brasil que você demora para ir no trabalho. Salvo que você seja um abençoado, mas a maioria dos casos de ônibus, entre que sai de casa caminhando, vão na parada, espera o ônibus passar, subo no ônibus, chego no emprego, saio da vaga da parada e vou até a porta do escritório e deixo minhas coisas até 1 hora, de ida e 1 hora de volta. Então, é tempo da vida, isso é tempo de vida literal roubado das pessoas, quando vai trabalhar no presencial. Tempo de vida literal roubado. Risco de ter um assalto, risco de alguém perder alguma coisa ou de atrasar no trabalho por causa de ônibus que atrasou. Todo esse tipo de problemas são eliminados. E para o cliente, isso tem alguma repercussão não positiva? Se você chega mais pontual, é bom para o cliente. Se você está mais descansado, é bom para o cliente. Se você está mais tranquilo, porque vai almoçar com seu filho ou com sua filha, está mais tranquilo, está melhor, está mais tranquilo, está com condições de mais feliz. Isso é bom para o seu cliente, para o cliente da empresa. Então, aqui todo mundo está ganhando. Aqui é um jogo de todo mundo está ganhando. Então, por que ganhar mais? Porque são áreas dessa característica, do 5 para 10. Por que desde casa? Porque são vagas que geram felicidade para todo mundo sempre desde casa. Todo mundo fica melhor. Inclusive, de quebra, sua família está melhor, sua filha, seu filho está melhor, seu cônjuge está melhor, sua saúde mental está melhor, né? A vida da pessoa está melhor. É muito diferente você passar 1 hora se arrumando, 1 hora se deslocando para chegar no trabalho do que passar 20 minutos se preparando para entrar numa reunião como a gente está aqui numa videochamada. Muito mais fácil, muito menos desgastante, muito mais tranquilo, pode dormir mais, pode ler mais,
pode se formar mais, pode investir mais tempo na família, tem vários benefícios, todo mundo ganha, né? Então, é por isso que essas vagas pagam mais, inclusive mais do que 5 mil, e por isso que é desde casa, né? Porque é melhor para todo mundo. Entendido. Perfeito. E tem vaga, pelo que eu entendi, tem vagas que cobrem ou que preenchem só 2 dos pilares, né? Do tripé que você falou. Que é bom para a empresa, que é bom para o cliente, mas o Mas é profissional ruim para é o time. insatisfeito, ganha pouco, ou por qualquer um dos motivos, ou ganha pouco, ou a mulher ganha pouco, ou ela é longe do trabalho, mesmo se não for longe, demora aproximadamente aí 1 hora para chegar, para ir, para voltar, chuva, sol, rachando de quente, às vezes frio, calor, enfim. É bom para a empresa, é bom para o cliente, mas não é bom para a mulher que está trabalhando e tudo. E quando é um modelo de trabalhar de casa, CLT, ganhando bem, isso fica bom para os 3. Exatamente. Essa é a lógica. Tá, vou Entendido. te falar das vagas um pouquinho? Quais são as vagas? Tá bom. Ó, primeira vaga. O que é uma vaga de analista de relacionamento. O que faz um analista de relacionamento? Um analista de relacionamento é aquela pessoa que fala com o cliente depois do cliente comprar um produto ou um serviço. Então, o cliente adquiriu, e esse analista de relacionamento, como o nome indica, se relaciona com o cliente durante todo o tempo que o cliente é cliente da empresa. Então, cria um relacionamento, acompanha na entrega do produto, na entrega do serviço e tem uma convivência com o cliente. E agora, por que isso traz dinheiro para a empresa? Porque o cliente feliz, ele paga pontual, está feliz também. O cliente que está bem acompanhado, entrega perfeitamente. Então, basicamente, um analista de Compra de relacionamento novo também. compra de novo, compra valores maiores, né? Um analista de relacionamento tem uma carteira aí de 100, 150 clientes que cuida e que trata com amor cada dia para fazer que as pessoas estejam felizes na entrega do produto e serviço, porque irão comprar de novo, irão pagar pontual, irão fazer novas compras, inclusive de valores maiores mais na frente, e é por isso que existe esta vaga. Faz sentido? Simples. Total. Cuidar Ou seja, com amor. Tá bom. a mulher que está escutando aqui agora, está precisando de uma vaga, olha, você vai ser analista de relacionamento, você vai trabalhar de casa e tal, e eu vou te pagar, a empresa paga muito bem, mais de 5 mil, ela tem essa possibilidade de ganhar, uma possibilidade alta, inclusive, né? Porque você vai acompanhar os clientes da empresa e eles vão estar satisfeitos, vão recomendar a empresa, vão comprar de novo, vão pagar em dias, e é muito dinheiro que vai entrar para empresas. Então, se vai entrar, trazer dinheiro para a empresa, eu estou disposto a te pagar muito bem também por isso, sem nenhum problema, feliz da Exatamente. vida e agradecendo por você estar conosco. Exatamente. Claro, essas pessoas se Analista de tornam muito relacionamento. valorizadas, são pessoas que a empresa cuida muito, tem várias promoções, vários incentivos, várias premiações. Então, são pessoas que têm essa característica ainda de poder, às vezes, trabalhar um dia na semana, 2, 5, às vezes nem um dia na semana, né? Depende de como cumprir com essa coisa de objetivos, né? Bacana. Vaga número 2 que eu quero passar. A analista de cobrança. É basicamente falar com pessoas que devem para a empresa, com gentileza, com carinho, com cuidado, mas com firmeza, para conseguir que essas pessoas voltem a arcar com os valores que devem para a empresa. Isso é possível ser feito desde casa, sem desgaste nem problema nenhum, ganhando inclusive muito, porque você recupera devedores. Você traz dinheiro que a empresa já tinha perdido. Então, isso é muito bem pago, inclusive muito bem pago mesmo, porque você está recuperando saldos que a empresa talvez já tinha até lançado no balanço como saldos perdidos, como cliente perdido. Então, quem recupera isso tem um grande valor e uma grande oportunidade de ganhos. Tenho exemplo de pessoas, inclusive acima de 10 mil mensal, que são autênticas profissionais, trabalhando desde casa e tendo um estilo de vida brutal. Né? Então, se você tem esse perfil mais de relacionamento, vai para relacionamento, se é um pouco mais guerreira, você pode ir aqui, você, talvez até o teto é maior de ganhar mais, né? Já vi pessoas fazendo realmente muito dinheiro. Já vi pessoas fazendo isso, 3 mil reais no único dia trabalhado. É no único dia trabalhado, 3 mil reais. Sabe? Uma área bem interessante. E terceira área, desenvolvimento de demanda. Né? E o que é desenvolvimento de demanda? Desenvolvimento de demanda é tudo aquilo que se faz
para saber se uma pessoa pode ou não ser o seu cliente. Então, você identifica, desenvolve a demanda. Então, pessoas falam com a empresa, opa, estou falando com a empresa, com a IMG, né? E essa pessoa vai responder, sim, está falando com a IMG, e a IMG ajuda pessoas igual a você nisso, nisso, nisso. E vai identificar se essa pessoa se encaixa com isso. E se encaixa, vai passar para o vendedor. Olha, vendedor, ela diz que se encaixa, pode vender para ela. Tá? Então, é uma pessoa que é uma espécie de uma ponte entre o cliente e o time de vendas da empresa. Então, ela desenvolve a demanda de interessados e os transforma em potenciais reuniões com o time de vendas. Ou seja, as 3 vagas que você falou, todas trazem dinheiro para a empresa, mas nenhuma delas é de vendedor. Inclusive, isso me chamou minha Nenhuma atenção. Delas é vendedor, exatamente, exatamente. Nenhuma das vagas precisa fazer nenhuma venda. Exatamente. Porque é normal, né? Comum a gente ouvir, ganha bem, comissões, vendedor. Não, não necessariamente, né? Claro, claro. É porque, de alguma certa forma, as áreas que trazem receita da empresa, em algum tamanho de tipo de empresa, em algum tipo de tamanho de empresa, em algum nível, não são mais vendas. O que traz dinheiro para a empresa, às vezes, é cobrar devedor. O que traz dinheiro para a empresa, às vezes, é se relacionar muito bem com os clientes que você já tem. O que traz dinheiro para a empresa, às vezes, é identificar muito bem se as pessoas que falam com a empresa têm as características de compra ou não. Então, isso, no tamanho da empresa, as vagas vai sendo mais especializadas. Isso facilita a formação, o acesso e diminui o desafio, a dificuldade, né? Fica uma dificuldade bem menor para as pessoas poderem se encaixar. Né? Mas é isso mesmo. Perfeito, perfeito. Entregue aí umas 3 vagas que mais pagam, trabalhando desde casa, e inclusive podem ser exercidas sem experiência para as mulheres aí, CLT, sem experiência. Com ou sem experiência, né, na verdade. Com experiência também não vai ser rejeitado, mas o mais importante é que essa exigência da experiência não é uma barreira. Agora, Warley, por que eu não estou contratando 3.000 pessoas agora, então? Era a próxima pergunta. Ah, tá, eu fiz para você. Mas, na verdade, eu sei a resposta, mas eu te faço uma pergunta antes dessa aí. Eu sei que são várias empresas, eu sei que são muitos projetos diferentes e tudo, né? Mas, digamos assim, nessas vagas, né? Dentro dessas 3 vagas que você me comentou hoje, nem sei se isso é possível, se isso é correto falar, enfim, mas você tem uma noção aproximada de quantas pessoas tem trabalhando de casa? Você falou que é 100% remoto. Dentro só dessas 3 vagas, entre as empresas que você é fundador, CEO, enfim, você tem uma noção Somando as 3 vagas. Somando as 3, mais ou menos quantas pessoas tem nesse momento trabalhando entre do grupo empresarial? Um número entre 150 e 200, nessas 3 vagas. Só nessas 3 vagas, somando essas 3 vagas, tem mais ou menos entre 150 e 200 pessoas. Estou chutando que é isso. Estou chutando que é algo em torno disso. Estou chutando, assim, um pouco aproximado. Uns 200 pessoas. 200. E se você tivesse... Aí vai para a pergunta que você fez. Se você tivesse a característica que vamos falar agora, de contratar, ao invés de 200, 400 pessoas, dobrar esse número de contratações, desde que cumpra com esses requisitos, você contrataria sem nenhum problema? Agora? Faria agora. Faria agora. É aquela coisa, né? O problema, e eu acho que você quer chegar nesse ponto, que é o mesmo ponto que eu queria chegar, o problema é que as pessoas... Mas eu respondo, tá? Eu não quis desviar da pergunta. Eu posso responder também, não tem problema. Não, mas o problema é que as pessoas, de alguma maneira, sabe, as pessoas temos medo de mudanças. As pessoas, às vezes, temos medo do novo, né? E as pessoas, de alguma forma, nós temos mulheres autênticas guerreiras, ganham dinheiro demais, que mudaram de vida de um jeito que você não tem noção. Mas, fora essas que conseguiram fazer isso, algumas centenas de pessoas, né, para estas vagas apenas, tem outros milhares delas, de mulheres também, que tinham a mesma oportunidade e que não aproveitaram. E eu me pergunto muitas vezes o porquê. Algumas delas
ficam no processo seletivo, ficam na entrevista, ficam em vários momentos. E algumas ficam porque não sabem o que tem que fazer para cumprir as características nesta seletiva, né? Como se comportar, né? E afinal, como empresa, nós gastamos uma autêntica fortuna todos os meses, todos os anos em contratar mais pessoas, nós gastamos uma autêntica fortuna nisso. É frustrante, porque a empresa gasta muito dinheiro em contratar e a empresa tem pouco resultado de contratação, no sentido que queria. E também eu sei que as profissionais gastam e querem ser contratadas por seu esforço e também acabam não conseguindo. Né? Então, por isso que eu acho tão importante seu papel aqui. Às vezes, uma empresa, numa seletiva, tem pouco tempo. Nós temos 10 dias para uma seletiva. Às vezes é pouco tempo para saber se você era a candidata que iria dar certo para nós. E às vezes você não dá 7 dias a uma empresa numa seletiva, você não investe, não pode sequer investir 10 dias por uma seletiva no horário que a empresa quer, do jeito que a empresa quer para você participar. Então, tem realmente isso que você falava no início, tem duas peças que deveriam encaixar perfeito, mas que, na verdade, elas ficam não conseguindo encaixar. E não vejo que seja totalmente culpa de ninguém. A empresa está gastando para contratar e não consegue. O profissional quer se contratar. E acaba que a gente não consegue casar isso, né? Não consegue funcionar. E eu tenho uma teoria para isso. Estando eu no meio, né, dos dois lados, a empresa quer contratar sem experiência, mas pelo fato de ser sem experiência, precisa ter um processo mínimo ali de seleção. É obrigatório, senão seria, né, seria absurdo. E às vezes esse processo realmente é mínimo, como você falou, são ali 5 dias, 10 dias. E do outro lado, as profissionais, o que elas falam é: sim, mas eu preciso me virar. Sim, mas eu preciso sustentar. Eu não posso estar 10 dias parada. Às vezes Mas quer fazer um processo porque pensa, e se eu passar? Vou gastar 10 dias da minha vida por não pagar. Eu não tinha garantia de que ia ser contratada e tal. E aí fica esse desencontro, né? Porque como a empresa vai oferecer uma garantia de contratação em um processo seletivo de só 10 dias? E aí é onde entra a Remote, né? Para fazer essa ponte aí, para fazer essa integração entre essas profissionais, essas pessoas que estão buscando essa vida profissional mais próspera, trabalhando de casa, e essas empresas. Porque se a empresa aceita sem experiência, ou com pouca experiência, mas precisa de um certo filtro, uma certa seleção, e os profissionais só querem dedicar esse tempo, caso tenha uma garantia, preferem dedicar esse tempo, as mulheres preferem dedicar esse tempo, caso tenha uma garantia de contratação, como ter as duas coisas? Tendo, entre aspas, uma formação no meio, que quando a pessoa decide entrar, aí sim, por ser um pouco mais longo, é possível dar uma garantia de contratação, porque eu tenho certeza que eu vou entregar essa profissional, essa pessoa, essa mulher, prontinha para a empresa. No caso, Ricardo, o que você precisa é isso, 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 tudo bem. Se uma mulher falar, eu quero essa vaga, por exemplo, eu quero uma vaga de desenvolvimento de demanda, eu quero trabalhar com isso, gostei, achei interessante. Ricardo, sei lá, 50 pessoas eu tenho aqui, Ricardo, para contratar. Agora, para começar a trabalhar amanhã. Tenho certeza que tem vagas. Eu tenho mais do que isso para começar uma seletiva segunda que vem. Então, Por com exemplo, certeza, pode participar todos do processo. e se Pode pôr eles nós aí. trouxéssemos para você essas pessoas já como se tivessem passado por essa seletiva, você não precisa nem gastar no seletivo. Tipo, com uma certificação de garantia. Certificação. Essa pessoa está preparada para esta vaga, Ricardo. Aqui tem. Quantas você quer? Aqui As são. empresas que recebem pessoas certificadas dessa maneira vai ganhar muito mais dinheiro, vai ser empresas melhores, mais lucrativas. Isso vai ser bom para muitos clientes, isso vai ser bom para muitas empresas, isso vai ser bom para muitos profissionais. Isso que eu penso. E isso atenderia ao que as duas querem. De um certeza. lado, a garantia de contratação para poder investir um tempo em passar por um processo de seleção e de aprendizado. E do lado da empresa, a garantia de que essa pessoa está preparada para aquela vaga sem ter que ter esse desgaste de
perder, digamos assim, tantas pessoas. Correto. Perfeito. E esse é o Tudo papel bom. da Remote Global Sales. E esse é meu papel aqui, fazer essa ponte Mas entre esse essas match. mulheres para dar match. É o Tinder do trabalho de casa. Tá certo, mano. Bacana. Ricardo, um prazer. Muito Prazer obrigado tudo pela sua meu. presença. E sei que o seu tempo é muito valioso e muito agradecido por essa oportunidade de Prazer. comentar e compartilhar conosco essas vagas aí que muda a vida de muitas mulheres, transforma a vida de muitas mulheres que nos seguem aqui na Remote Global Sales. Perfeito. Um abração, Sucesso. Forte abraço. muito Tchau, obrigado tchau. pela sua presença. É isso. E nesse episódio, resumindo, você entendeu quais são as vagas que realmente geram essa oportunidade de ganhar mais de 5 mil reais por mês trabalhando de casa, sendo CLT. Você, mulher, que está desempregada, que está querendo uma oportunidade, mas não qualquer oportunidade, essas 3 vagas aí são a chance para você acelerar o aproveitamento dessa oportunidade. O resumo seria, então, procurar uma empresa que seja uma empresa formadora, uma empresa que aceite profissionais sem experiência. O segundo caso, selecionar bem o tipo de vaga. Tem vagas que não permitem crescimento, não permitem ganhos altos. E, uma vez selecionado tipos de vagas, que são aquelas que trazem dinheiro para a empresa, que geram receita para a empresa, esse é o tipo de vaga certo. Dentro desse tipo de vagas, existem várias vagas que permitem isso. Mas hoje trouxemos 3 que não estão relacionadas a ser vendedor em si, porque é o mais comum, né, o mais clichê aí, vagas que pagam mais, tem que ser vendedor. Não necessariamente. São 3 vagas aí que você, mulher, pode aproveitar para ganhar mais de 5 mil reais por mês trabalhando de casa, que seria analista de relacionamento, analista de cobrança e desenvolvimento de demanda. Um abraço forte para vocês e nos vemos no próximo episódio.